Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje, vamos falar sobre um assunto meio chato. Antes da gente falar sobre esse assunto meio chato, eu peço que vocês ajudem o canal a crescer, não é, gente? Deem um like, compartilhem, se inscrevam, que vocês dão uma força muito grande para o canal se expandir. E um canal como o nosso, não é? Que é um canal instrucional, educacional, não é? Que ensina as pessoas a fazerem as coisas. A Google não gosta, a YouTube gosta menos ainda, não é? Agora, se nós estivéssemos aqui falando mal da vida dos outros, como é que diz? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui, não é? Tentando passar alguma coisa de bom para vocês. Então, pessoal, esse é um vídeo que eu não gostaria de fazer. Mas eu tenho que fazer. Afinal, apesar do crescimento do Linux, ainda existem muitas coisas erradas que estão sendo feitas e por empresas grandes. E esses erros afetam diretamente os clientes que compram essas máquinas que vêm com Linux pré-instalado e principalmente essas atividades, essas práticas mancham a imagem do Linux. Gente, eu quero agora que vocês observem o depoimento de um amigo nosso que comprou um notebook com Linux. Não foi qualquer notebook, foi um notebook de topo de linha e o amigo não pagou barato, de uma marca conhecida, Vai. Então, assistam agora o depoimento desse nosso amigo e depois eu vou revelar para vocês que tudo isso que aconteceu com ele, hoje, já aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás. Observe então. Oi pessoal, em relação à minha opinião sobre computadores que venham com Linux embarcado aqui no Brasil, minha experiência não é muito boa. É muito difícil achar boas máquinas com Linux. Acho que as empresas tratam esse sistema como simplesmente uma alternativa que não paga uma licença anual ou permanente, mas não tem muito respeito nem carinho pelo Linux, né? Às vezes o hardware que vem com Linux embarcado não é o melhor da empresa. Esses outros modelos estão reservados só para o Windows. E, salvo raras exceções, é bastante difícil comprar. Talvez na Dell seja mais fácil, o site deles é um pouco melhor em vendas. Mas quando tem um modelo de hardware muito bom com Linux, ele custa tão caro como o modelo com Windows, né? E eu desconheço como é que é o suporte. E eu comprei um Vaio Positivo, que é uma linha um pouco melhor dentro da empresa Positivo, que veio com Linux, com Debian. Tive alguns problemas de configuração de microfone, que fazia barulho, não podia fazer videoconferências, foi na época da pandemia inclusive. Trocaram a tela, que tem incluído já o microfone e tudo mais, mas não era hardware, era configuração. Mandei para a empresa, voltou com um Windows, eu mandei de novo, dizendo que eu comprei um laptop com Linux, eu quero Linux, não quero Windows. E algum tempo depois foi corrigido, né? Certamente era algum problema de drivers do próprio Debian, mas que a empresa não soube resolver. Hoje funciona bem, mas é um computador com HD físico, né? Dos antigos, e bastante lento. Embora tenha um bom processador e suficiente memória RAM, que o Linux é bastante mais econômico que o Windows. Agora já está funcionando a contento, digamos assim, mas quando a gente liga demora um pouquinho carregar todo o sistema, depois fazer aquela indexação de arquivos. Então eu acho que se deveria tratar com mais respeito o Linux no Brasil, ter vários modelos com esse sistema operacional, ou como algumas empresas no exterior que permitem que o usuário escolha qual distribuição quer usar, ou eles oferecem
2 ou 3 distribuições. Aqui no Brasil a gente não tem controle. Algumas empresas têm alguma versão transformada de uma versão famosa, aí, seja Debian, Ubuntu, basicamente essas duas. A Positivo usa Debian e, numa época no exterior, pelo menos usava o Mandriva. E não temos, como eu digo, muito controle, né? A gente compra simplesmente para não comprar uma máquina com Windows, né? E se a máquina tiver um hardware que seja compatível, a gente pode reformatar e instalar da nossa preferência. Num Dell que eu tive, instalei para testar o Ubuntu e depois usei PC Linux OS muitos anos, né? E funciona muito bem, já que é uma distro leve e com bom respaldo e muito sólida, né? Mas é isso aí. Obrigado. Obrigado pelo seu depoimento. Bom, o que a gente viu é uma coisa que está acontecendo muito atualmente. É que as empresas que vendem computadores e notebooks com Linux, elas fazem isso como um caça-níqueis. Não pensam nos clientes, não pensam no pós-venda, não dão assistência ao comprador e depois de vendido, azar de quem comprou. Esse tipo de atitude não é aquilo que a gente espera quando a gente compra um aparelho, né? Ainda mais um aparelho caro como é um computador ou um notebook. Ninguém quer ser tratado como um cidadão de segunda classe, mas é isso que acontece quando você compra produtos com Linux de certos fornecedores. Mas, como eu disse antes, essa prática não é nova. Ela começou há pelo menos uns 18 a 20 anos atrás. E agora nós vamos ver o porquê comprar produtos com Linux pré-instalado no Brasil sempre foi uma roubada. Não é? Vamos agora voltar ao passado. Sabe? Quem viu aquele filme Wayne's World entende essa referência. Tudo começa com o programa PC Conectado Computador para Todos, que foi um programa do governo federal para incrementar o uso de computadores e o uso da internet. E esse programa PC Conectado foi anunciado em 12 de maio de 2005 e promovia o financiamento de computadores para famílias com renda mensal de 3 a 10 salários mínimos, com recursos provenientes do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O programa disponibilizava empréstimos com prazos de até 2 anos para aquisição de computadores avaliados em até R$ 1.400. As parcelas não deveriam ultrapassar R$ 70 e os juros máximos eram de 2% ao mês. Todos os computadores adquiridos por meio do PC Conectado contavam com 27 programas instalados, suporte técnico e direito a um pacote especial de conexão de escada à internet, a um custo de R$ 7,50 por mês, com a possibilidade do acesso de 15 horas mensais. Naquela época era muito. Fora isso, o governo federal também tomou uma segunda medida: isenção completa de PIS e COFINS na venda final de todo o computador cujo preço não ultrapassasse R$ 2.500, para incentivar mais ainda a inclusão digital no país. Porém, como medidas que são feitas às pressas, elas nunca terminam bem acabadas. Por assim dizer, o que nós tivemos foi um festival de desonestidade em relação aos clientes pagantes e em relação ao Linux, que deixou muita gente decepcionada e sujou a imagem do Linux. Como o governo decidiu que para baratear os computadores que eram vendidos no programa teriam que vir com Linux, um fenômeno interessante começou a acontecer. Começaram a surgir distribuições Linux nacionais para serem vendidas junto do PC Conectado Computador para Todos. E várias empresas foram formadas para explorar esse nicho de mercado.
com suas distribuições Linux nacionais. Então, algumas que apareceram naquela época: o Phoenix Linux, JustSoft GNU Linux, o Insigne Linux e o Satux Linux. Dessas todas, duas se destacam: o Insigne Linux e o Satux Linux, que vinham na maioria dos computadores do programa PC Conectado, Computador para Todos. Vamos ver agora o Insigne Linux. O Insigne Linux, sobre ele, eu consegui resgatar matérias da época que falavam do desempenho da empresa. Em matéria de janeiro de 2007, da Abril Info, Informática Exame, dizia: a distribuição de Linux mais usada com o computador para todos deve ser a Insigne Linux, de Campinas, São Paulo. Até hoje, 600 mil cópias do seu sistema operacional Linux foram distribuídas no programa. O cálculo das 600 mil cópias são da própria Insigne. Hoje em dia, micros das marcas SEMP Toshiba, CCE, Nova Data, Aiko e Kellogg usam a distribuição atualmente baseada no Debian. A Gradiente está prestes a usar também. A Positivo, maior fabricante de desktops do país, fazia parte dessa turma, mas hoje não faz mais. Hoje, em 2007. Qual a mágica da Insigne para entrar em tantos micros? Segundo João Pereira da Silva Júnior, fundador da empresa, a Insigne cobra R$30 por ano para prestar suporte técnico a cada máquina que leva seu sistema operacional. Em troca, além do suporte aos marinheiros de primeira viagem, a empresa garante o sistema operacional e os drivers necessários para o PC trabalhar com os periféricos do mercado. O suporte técnico inclui não só o sistema operacional, mas também cada um dos 26 aplicativos obrigatórios do computador para todos, do programa gráfico GIMP ao editor de áudios Audacity. O Insigne Linux era baseado no Debian estável e consta no site DistroWatch que ele teve a sua última versão em 2006. Hoje em dia há poucos traços da Insigne Linux por aí. Ainda tem um canal no YouTube com alguns vídeos e mais nenhuma informação sobre a distro. Com o fim do programa Computador para Todos, a empresa e a distro devem ter desaparecido e nada mais se soube sobre os envolvidos. Mas a outra distro famosa, aquela que eu tinha falado também, não sei se famosa ou infame, pois quem usou ficou muito enraivecido por ela, que é o Satux Linux, que persistiu mesmo depois do fim do programa Computador para Todos e sobreviveu até o fechamento da sua empresa matriz. Vamos ver agora o Satux Linux. Satux Linux é uma distribuição brasileira derivada do Debian estável com o ambiente desktop GNOME, que surgiu em 2007 e foi descontinuada alguns anos depois, provavelmente entre 2010 e 2012. Isto é, ela não recebe mais atualizações e os desenvolvedores não oferecem mais nenhum suporte. Inicialmente distribuída em CDs produzidos pela Digibras na Zona Franca de Manaus, empresa da mesma família proprietária da CCE, família Sverner. Em 2010, o desenvolvimento passou para o Instituto de Tecnologia JRSC, instituição de pesquisa e desenvolvimento com sedes em Manaus e São Paulo.
Muito provavelmente, com a venda da CCE em 2012 para a Lenovo, o sistema operacional foi parar em diversos computadores da Lenovo, como, por exemplo, o Lenovo IdeaPad 3. Porém, essa distro não estava livre de problemas, muito pelo contrário, tinha muitos problemas. E quais eram esses problemas? É difícil até imaginar por que a Lenovo vende um computador com uma distribuição como essa, já que também vende computadores com Fedora e Ubuntu. Agindo assim, a Lenovo presta um desserviço para o Linux e a comunidade de software livre. Os principais problemas do Satux Linux. O site está fora do ar há um bom tempo. Não é possível baixar a distro. Os manuais e materiais de suporte estão defasados e são de baixa qualidade. Ela está marcada como descontinuada no site da DistroWatch. De acordo com o site, ele lançou apenas 2 versões, a 1.8 de 2009 e a 3.0 lançada em 2011. Nas páginas de suporte dos modelos de desktop ou notebooks, essa distribuição instalada somente se encontra em versões antigas e muito desatualizadas, com o ambiente GNOME 3.8.4 com efeitos de transparência do Compiz, baseadas no Debian Stable de 2013. Apesar de a interface ser semelhante ao Windows XP, as tecnologias já estão obsoletas há muito tempo ou foram descontinuadas. Projetada para usuários finais com pouco ou nenhum conhecimento técnico, que utilizam o computador para atividades comuns, como, por exemplo, digitar textos e navegar na internet, a distribuição não vem com aplicativos pré-instalados e eles não podem mais ser baixados dos repositórios, pois eram repositórios do Debian que já foram desativados. A distribuição vem com drivers pré-instalados e drivers proprietários em computadores das marcas Lenovo, Multilaser, CCE, Blue Sky, Nextera e Action Digital. E assim, meus amigos, chegamos a uma triste conclusão. A triste conclusão que a gente chega é que o uso do Linux para incentivar a inclusão digital e o uso de computadores e a internet ela foi desastrosa. Empresas de fundo de quintal, criadas da noite para o dia para poder se aproveitar do programa do governo, usando um Linux qualquer, vendendo pacote a um preço de R$30, sem se preocupar realmente com suporte ou pós-venda, eles ganharam muito dinheiro com isso. Mas fizeram danos muito profundos no Linux, sujando a reputação do sistema operacional de código livre. Para se ter uma ideia, eles usavam um Debian, um derivado, elas todas eram derivadas do Debian, que por sua filosofia não vinha nem com codecs de MP3, que naquela época ele estava ainda sob patente do Fraunhofer Labs, Laboratórios Fraunhofer, e não se podia utilizar sem pagar licenças. Assim, o comprador que esperava poder usar o seu computador fora da caixa, ou seja, chegar em casa e já sair usando, mas não era isso que acontecia. Ele ainda teria que adicionar os repositórios non-free do Debian para poder baixar todos os codecs de áudio e vídeo para poder minimamente usar o seu computador novo. E como as empresas que faziam esse Linux não davam a mínima para o pós-venda,
esses repositórios não eram ativados por padrão. Para piorar as coisas, essas distribuições Linux nacionais não usavam os repositórios oficiais do Debian, mas espelhavam em servidores aqui no país. Como o Debian tem um ciclo de vida de 3 anos, depois desse tempo os repositórios eram congelados e não tinha mais atualização. Assim, era muito comum que programas mais novos não entrassem nos repositórios destas distribuições do PC conectado computador para todos. E, passado o tempo, o usuário tinha um belo peso de papel nas mãos. A menos que instalasse um outro Linux, o que naquela época, por volta de 2006, não era tão fácil ou intuitivo quanto hoje. E as consequências disso, muita gente passou a odiar o Linux, e com muita razão. E, é claro, a pirataria do Windows XP correu solta, tanto que pesquisas foram feitas naquela época para atacar o programa. A ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software, encomendou pesquisas sobre como era a pós-venda do computador para todos. Resultou que 73% dos compradores de computador para todos formatavam o computador e instalavam uma versão pirata do Windows XP. A Positivo também encomendou pesquisas e os números foram um pouco piores. 75% dos compradores instalavam o Windows pirata ao chegar em casa. Fora que diversas empresas, como a Positivo atualmente, vende computadores com Linux com drivers proprietários para os seus produtos, o que acarreta que o comprador não pode instalar o Linux da sua preferência, como o nosso amigo Gonzalo falou no início desse vídeo. Mas nem tudo está perdido. Existe uma empresa no país que trabalha muito bem vendendo Linux pré-instalado em seus computadores. Essa empresa é a Dell. A Dell tem expandido as suas ofertas de computadores e notebooks com Linux pré-instalado, principalmente com o sistema operacional Ubuntu, como vocês podem ver aqui no site da Dell. E vejam que eles têm, começando nos vendo esse modelo aqui, que é um modelo gamer, da Alienware, que é uma marca que agora pertence à Dell. Já faz um tempinho que pertence à Dell. Mas é um notebook com características muito avançadas. Placa de vídeo dedicada, com memória dedicada NVIDIA. É um hardware bem potente. E então, gente, nós temos que... Qual é que são alguns pontos importantes sobre os computadores Dell com Linux? A Dell oferece o Ubuntu em alguns modelos das suas linhas Inspiron, XPS e Latitude. A disponibilidade pode variar dependendo da região e das configurações do computador. É importante verificar as opções de configuração no site da Dell e entrar em contato com o representante de vendas para confirmar a disponibilidade do Linux em um modelo específico. A Dell oferece suporte técnico para o hardware de seus computadores, independentemente do sistema operacional instalado. Isso é essencial, gente, porque muitas empresas, quando você compra com Windows, por exemplo, e retira o Windows para instalar um outro sistema operacional, corta com a garantia, invalida a garantia. No entanto, o suporte para o sistema operacional Linux em si pode ser limitado se for comparado com o sistema operacional Windows. A Dell fornece recursos online, como artigos de suporte e fóruns da comunidade, que podem ajudar os usuários a solucionar problemas relacionados com Linux.
A Dell garante que seus computadores com Linux tenham drivers e hardware compatíveis, o que pode evitar problemas de compatibilidade. A Dell tem trabalhado para otimizar o desempenho do Linux nos seus computadores, garantindo uma experiência de usuário suave e eficiente. A Dell tem se preocupado em fornecer documentação e suporte para auxiliar os usuários de Linux em seus produtos. Então, se você precisar de suporte técnico abrangente para o sistema operacional Linux, pode ser necessário buscar ajuda em fóruns da comunidade ou contratar serviços de suporte especializados. Antes de comprar um computador Dell com Linux, verifique se todos os softwares e dispositivos que você usa são compatíveis com o sistema operacional. Em resumo, a Dell oferece uma opção viável para quem busca computadores com Linux pré-instalado, combinando hardware de qualidade com suporte técnico e recursos online. E uma coisa muito interessante, gente. A Dell já oferece Linux a partir dos seus modelos de entrada, né? Os modelinhos, aqueles mais baratinhos, os entry points, que o pessoal chama, porque geralmente se oferece Linux apenas em modelos muito caros. Não é? A minha dica, no entanto, gente, é que você compre notebooks de segunda mão, que você saiba com certeza que o seu Linux favorito vai funcionar e instale-o quando chegar em casa, né? Aí não se paga pela taxa Microsoft e você tem uma máquina que com certeza vai rodar o seu Linux favorito. Ok, pessoal? Como eu sempre digo, deem um like, se inscrevam, compartilhem, que vocês ajudam muito o canal a crescer. Certo? Um abração e cuidado na hora de comprar o seu computador com Linux.